Boa noite, alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai para mais uma aula na disciplina de enfermagem do trabalho, com relação a doenças ocupacionais e o mapa de risco que eu falei para vocês que eu ia ensinar a fazer. Então, a gente hoje vai aprender, e aí, como de costume, eu deixo o link dessa aula, eu deixo as atividades lá para vocês fazerem, tá bom? E vou deixar a apresentação também disponível, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Hoje a aula é mais curtinha, mas extremamente importante para a gente entender aquele dito mapa de risco. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar de doenças ocupacionais e mapa de risco. É bem legal de fazer. Doenças ocupacionais, elas são causadas em virtude da exposição aos diversos riscos, como? E aí, vocês vão ver que tem 5 grupos de risco, cada um tem uma cor diferente, porque isso influencia no mapa de risco. Então, acho que vocês já devem ter visto nos lugares onde vocês trabalham, ou se não tem, vocês vão aprender a fazer, que inclusive vai ser a atividade da aula de hoje, a definir o mapa de risco do setor. E cada corzinha significa um risco ao qual o trabalhador está exposto. Então, vamos lá. O verde, risco físico, então pode ser ruído, vibrações, radiação, ionizante ou não ionizante, frio, calor, diferenças de pressão dentro da sala e diferenças de umidade, tá? Então, se no ambiente que você está, você tem qualquer um desses riscos, você já tem um verdinho ali, tá? Vermelho, grupo 2, ou risco químico. Então, o trabalhador que está exposto a poeira, fumo, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Por exemplo, lá numa CME, por exemplo, eu tenho um monte de produtos químicos. No centro cirúrgico, eu tenho gases. Então, vamos pensar no centro cirúrgico, por exemplo, eu tenho risco físico, porque ou é muito frio ou está quente. Eu tenho risco químico, porque eu tenho gases. Pode ter vários riscos dentro do mesmo ambiente? Claro que pode. No centro cirúrgico, por exemplo, a gente tem risco físico, químico, biológico. Então, eu estou exposto a vírus, bactérias, protozoário, fungo, parasita e bacilo. Se eu for pensar no centro cirúrgico, eu já tenho 3 riscos aos quais eu estou exposto. Risco ergonômico, também tenho no centro cirúrgico, por exemplo, porque tenho esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, passa o paciente, volta o paciente, vai para a mesa, tira da mesa, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalhos em turnos diurno e noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico. Então, para vocês verem, cada um tem um tipo de exposição. E esse mesmo ambiente pode ser vários riscos. E outro, por exemplo, centro cirúrgico, ainda eu tenho 5 grupos de riscos, porque o grupo 5, que é o azul, é o risco de acidente. Então, arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, risco de eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão. Isso aqui tem bastante no centro cirúrgico, com os gases, né? Armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de riscos que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, assim, a gente tem, num ambiente, vários riscos associados. E aí, por exemplo, não é porque na sala eu vou ter, dentro de uma sala do centro cirúrgico, eu tenho 5 grupos de risco, mas na RPA eu não tenho 5, tá?
Então, cada ambiente a gente tem que pensar qual que é o risco que ele está exposto e o grau desse risco, se é pequeno, médio ou grande, a gente vai entender, tá? Esse mapa ele tem que ser de fácil compreensão, tem que ter uma legenda, porque ninguém é obrigado a saber isso de cor, tá? Bem como ser localizado em área de fácil acesso a todos, ou seja, todo mundo tem que saber, tem que visualizar, né? Para saber os riscos que estão presentes e as medidas de controle que existem no lugar, tá? Geralmente, o SESMIT, né? A gente do SESMIT faz isso em conjunto, associa o mapa de risco a rota de fuga de incêndio, tá? Fica bem interessante. É importante ressaltar que a elaboração é em conjunta com os trabalhadores presentes, não adianta eu fazer esse mapa de risco aleatório da minha cabeça, porque é o trabalhador que tem um conhecimento do local de trabalho, né? E aí ele consegue identificar os riscos mais fácil, né? Aqueles riscos que para a gente aparentemente a gente não iria perceber, eles conseguem perceber porque eles estão na situação ali no dia a dia, né? Então, o mapeamento é a elaboração e a documentação desse mapa de risco, né? Para identificar, sinalizar os riscos do ambiente de trabalho. Ele serve, então, para ver esses riscos, a sinalização, a descrição dos mesmos e orientar as localizações de pontos seguros ou equipamentos de segurança. Ponto seguro, geralmente, quando está associado à rota de fuga, ou seja, em alguns hospitais a gente tem o primeiro ponto de escape, ou seja, eu tiro o paciente correndo do lugar que eu estou, levo para esse refúgio, paro, penso, programo, e aí eu tiro ele para o outro ambiente mais seguro e longe do fogo. Então, não é que tem um princípio de incêndio lá, e eu vou pegar, eu já vou evacuar aquela área, não. Eu levo ele para a área segura, primeiro para essa área de refúgio, depois eu vou transferir ele para um pronto-socorro ou para outra área que é a área de escape daquele local, tá? Esse mapa de risco é elaborado pela CIPA, então a gente faz parte, né, da CIPA, geralmente alguém da medicina está associado, e conta com o auxílio do SESMIT e dos trabalhadores de cada setor para identificar e sinalizar os riscos presentes no ambiente de trabalho, tá? Ele é de extrema importância para a saúde e segurança de todos no ambiente de trabalho, porque ele facilita a identificação dos riscos desse ambiente, as medidas de controle, tanto coletiva quanto os EPIs que você tem que ter, tá? Para que a gente tenha a saúde do trabalhador mais adequada, tá? Então, esse mapa ele faz parte do conjunto de medidas de segurança e saúde ocupacional que deve ser implementada no setor de trabalho, independente de onde a gente trabalha, tá? E como que a gente faz, então, esse mapa de risco? Primeiro passo, né? Identificação dos riscos separados em grupos, de acordo com aquelas listinhas lá que eu passei no primeiro slide, tá? E aí eu tenho físico, químico, biológico, ergonômico e risco de acidente, tá? As 5 classes, cada uma com a sua corzinha. Então, vamos lá, ó. Aqui eu peguei um exemplo do Habib, só para a gente entender que a gente não tem só um único, isso a gente não faz só para um ambiente de hospitalar, por exemplo, mas eu coloco e faço para todos os tipos de empresas. Então, aqui, que legal que ficou esse aqui, ó. E aí eu vou pegar a planta física desse lugar. Aqui é a entrada do restaurante, por exemplo, aqui é o salão. Aqui eu tenho um salão de festas, outro salão de festas e o playground. Banheiro, depósito, escritório, docas, que é por onde entram as mercadorias, outros banheiros, câmara fria, né? O freezer, a geladeira. Aqui é a área da cozinha, tá? Então, eu tenho a chapa, fritadeira, forno. Se vocês forem perceber, a gente tem várias corzinhas de bolinha e tamanhos diferentes de bolinha. Então, vamos lá, ó.
Bolinha pequenininha, risco pequeno relacionado àquele tipo de risco que existe. Risco médio ou risco grande. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum risco grande, a gente só tem um risco pequeno e médio. Então, vamos lá, ó. Bolinha verdinha, tem um risco físico, né? Então, tem máquinas, equipamentos, tem calor e tem frio. Então, aqui, ó, câmara fria, a copa, aqui, né? Porque a gente vai servir, né? Então, eu tenho quente e o frio, aqui eu tenho quente, e aqui eu tenho um ruído. E eu tenho equipamentos aqui que podem gerar um risco físico para as crianças. Risco químico, né? Então, no caso aqui, eles usam o desengordurante, é um produto químico. Aí a gente tem um risco químico aqui na área da cozinha, né? Da produção. Risco biológico, onde eu tenho exposição de bactérias, fungos, vírus e protozoários, a não ser no banheiro, né? Porque eu tenho lixo do sanitário, principalmente, tá? No caso aqui, eu colocaria esse risco biológico também aqui na copa e na cozinha, porque a gente tem o resíduo de alimento ali e pode ter uma produção de bactéria, tá bom? Mas quem avaliou na época não achou que era o adequado, tá? Risco ergonômico por postura, então, aqui porque pega peso nas docas, escritório e depósito por conta de peso ou de postura. No delivery, né? Então, fica lá sentado com a postura inadequada, tá? E risco de acidente, então, o risco de queda praticamente tem em todos os ambientes, e de queimadura por conta de limpeza de chapa, frigideira, né? Na cozinha, tá? Ou no forno. Esse é um exemplo do ambiente que foi feito de um Habib's em específico, tá bom? Agora vamos ver num ambiente diferente, é uma outra forma da gente fazer o mapa de risco. Nesse caso aqui é de um centro obstétrico, tá? Aqui é uma forma um pouquinho diferente, mas ele colocou as bolinhas da mesma forma, tá vendo? Tem a sinalização com a simbologia e a intensidade desse risco. Em vez de fazer como foi feito lá no mapa de risco do Habib's, por exemplo, ele resolveu dividir a bolinha em dois. Tá errado? Não, não tá errado de forma nenhuma, tá? E aí ele faz a mesma coisa, a gente pega a planta do ambiente, aí eu coloco vestiário, banheiro, vestiário, hotelaria, né, onde a gente pega roupa, estoque, arsenal, a sala de curetagem, a sala de parto cirúrgico, que é parto cesáreo, aqui é um parto normal, o expurgo onde a gente joga, né, a roupa, as coisas, a RPA, o posto de enfermagem, o repouso, e aqui é onde se faz a prescrição, que é o conforto médico. Da mesma forma, eu colocaria risco biológico aqui, ó, nos banheiros, risco de acidente, porque pode cair aqui no vestiário, se molhar, e risco físico, né? Por postura, né? Então, esses ambientes aqui que ficaram sem, eu colocaria tanto no repouso, quanto no banheiro, quanto nos vestiários. Está errado a forma de fazer assim? Não. Então, a gente pode dividir, ó, risco ergonômico com risco de acidente, risco biológico e risco de acidente, risco ergonômico e risco químico. Tá vendo que na sala de curetagem, na sala de parto e no expurgo, por exemplo, eu tenho os riscos associados, tá bom? Aqui no estoque só risco ergonômico, eu colocaria risco físico também, né? Porque às vezes as caixas de parto, por exemplo, dependendo do tamanho da caixa ou do tipo de cirurgia que vai ser feita, uma laparotomia, por exemplo, a caixa é pesada, tá? Então, a gente pode avaliar tudo isso e montar o mapa de risco, né? Eu espero que tenham entendido como que a gente faz esse mapa de risco, tá bom? Vocês em casa vão pensar no seu local de trabalho, seja um posto de enfermagem, seja no SESMIT onde vocês trabalham, seja um local que vocês queiram pegar como exemplo, vão fazer o desenho da planta,
fazer o risco associado de cada um, com a legenda bonitinha, igual está aqui no exemplo que eu dei, e vão me mandar por e-mail, tá bom? Abraço a todos e até a próxima aula.